sobre livros do dia a dia. E nós estamos atualmente estudando este livro aqui, A Condição Humana, né, de Hannah Arendt, tá bom? E aqui já falamos sobre o livro, já falamos sobre o resumo do livro, já conversamos, já falamos sobre a autoria e o contexto, não é? Já começamos a falar sobre as considerações. Nós estamos aqui na 13ª, né? 13º, o julgamento político baseado na capacidade de pensar e de avaliar criticamente os acontecimentos é fundamental para a manutenção de uma sociedade justa e livre. Veja só, é impossível haver uma sociedade justa quando o capitalismo é quem dirige essa sociedade, tá? Não é culpa do rico. Olha, deixa eu falar uma coisa, uma das coisas mais perniciosas que existem, né? Antigamente, os ricos eram donos das empresas, donos das terras, donos né, de todo o potencial deles, e eles lidavam diretamente com os empregados, diretamente. E isso quebrava um pouco, né, impedia que eles fossem. Olha que eles eram péssimos, né? A Idade Moderna mostra a Revolução Industrial como um capitalismo dos infernos, né? Mas ainda assim, os ricos ainda tinham contato com o povo. Aí foi inventado o tal da sociedade anônima. A sociedade anônima é pior, muito pior. Por quê? Não é mais o rico que lida com o empregado. Quem lida com o empregado é outro empregado, que é o CEO, né? É o executivo que toma conta daquilo, e ele é empregado. E ele tem metas. Se ele não cumprir as metas, ele é posto para fora. E para alcançar essas metas, que cada vez são metas mais difíceis, mais complicadas, a ideia é que ele vai fazer de tudo. Ele vai comprar qualquer ele vai comprar qualquer instituição para que a meta dele seja alcançada. O verdadeiro dono que paga ele e dá essas metas fica distante. Ele não sabe nada que acontece lá. Ele só quer o lucro. Ele só quer ganhar aquilo lá, o dinheiro, o lucro daquilo que ele está investindo. E se aquela empresa não der o lucro que ele quer, ele simplesmente tira daquela empresa o dinheiro e bota em outra. Então, ele produz a maldade, mas ele fica indiferente à maldade. Por exemplo, né, o rei, né, da Inglaterra, né, o investimento que esse homem faz e que a família dele faz no mundo é semelhante, né? Toda maldade é feita para beneficiar o lucro dele. Ele fica indiferente. E às vezes ele pega até um tostãozinho, né, para vir a um país e assim, eu estou ajudando aqui, né? Então ele explorou 100 milhões daquele país, aí ele vai lá e bota metade de 1 milhão, né? Aí as pessoas ficam achando que ele é a pessoa melhor do mundo, que é a pessoa mais justa do mundo, é um humano, é uma pessoa humana, mas é todo esse veneno. Entendeu? Então esse é o sistema. Os maiores, quem mais prejudica a humanidade está indiferente, não é ele que está na frente da empresa. A empresa está a serviço, aquela multinacional está a serviço dele. E quem toma conta da multinacional é quem faz toda a maldade. Mas ele só quer o lucro. E se aquela empresa não der o lucro que ele quer, ele simplesmente tira. Entendeu? Mas ele é o cabeça de toda a maldade. Ele é o cabeça. É ele que determina, não é? Com a quantidade de ações que ele tem daquela sociedade. Entendeu? Então, esse é uma das coisas mais infernais que existem. O que essas empresas, e principalmente essas multinacionais, fazem, né, de bom quer dizer, não é nada faz de bom, né, para o trabalhador, mas o fato de não serem piores do que o que são é porque as leis impedem.
As leis, não é, daquele país estão impedindo. Entendeu? Não é porque eles são bonzinhos, porque eles precisam de muito lucro, cada vez mais lucro. E ele não quer saber as consequências disso. É por isso que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro, o amor ao lucro, o amor ao capital é a causa de todos os males. É por isso também que Jesus diz: é impossível um rico ser salvo. Lembra do rico da parábola de Lázaro que Jesus contou? Pois bem, é mesmo assim, indiferente. Ele tinha lá fora um mendigo pedinte na porta dele. Talvez ele nem soubesse, porque ele não está nem aí. Ele nem se preocupa com isso. Entendeu? É dessa forma. Ele não está preocupado com quem sofre com a sua ganância. Ele não está, ele nem quer saber. Ele quer o lucro. A empresa lá que se vire para passar por cima de quem for, para explorar quem for, contanto que dê o lucro que ele quer. Mas ele sabe a maldade que tem acontecido. Mas ele não está nem aí. Ele quer o lucro. Entendeu? Jesus disse: quer me seguir? Vá, desfaça de tudo isso, devolva aos pobres, porque você tirou foi deles. Devolva, venha e me siga. Foi isso que Nicodemos fez, foi isso que Zaqueu fez. Senhor, eu tomo a decisão de que eu vou pegar metade do meu dinheiro, da minha riqueza, e vou dar aos pobres, vou devolver aos pobres. Só existe rico porque alguém ficou pobre. Ou muita gente ficou pobre. Entendeu? Eu vou devolver a eles. E a outra metade eu vou devolver quadruplicadamente a quem eu extorqui, a quem eu roubei, a quem eu tirei, tomei deles. Isso é conversão. Esse vai ser salvo. Muito bem. Aqui então ele diz aqui, o 14. A ação política requer a construção de espaços de deliberações e diálogo, nos quais os indivíduos possam expressar suas opiniões, ouvir diferentes pontos de vista e buscar o consenso. Eu volto a dizer, qualquer tipo de governança torna-se uma ditadura. Não tem jeito, não existe nada fora disso. Ou a ditadura é do rico, usando inclusive a mídia para enganar as pessoas, ou a ditadura é do pobre, usando a mídia que tem também para dizer, olha, não abre mão da sua liberdade e tal. Ou a governança daquele que é a governança pessoal, onde ele quer colocar ele em evidência. Ele não quer saber se vai para agradar rico ou pobre. Ele quer o bem dele, ele quer o benefício para ele e para a família dele. Tá? São esses três tipos de governança. Um Hitler, ele não estava preocupado com pobre ou com rico, ele estava preocupado com as ideias loucas dele. Entendeu? Mas existem governos, por exemplo, vamos dar uma ideia aqui, né? Na época, em 2008, mais ou menos, quando houve toda aquela crise mundial, né, financeira, os Estados Unidos pegou trilhões e deu para as empresas, ou seja, para os ricos. Entendeu a prioridade? E no Brasil foi criado programas para sustentar, para dar o dinheiro para os pobres. Viu a diferença? Entendeu? E nos países onde a pessoa está governando para si, não é? Esse não deu nem para rico nem para pobre. Ele deu foi para ele. Isso é muito comum. Talvez não muito comum, mas acontece em alguns países árabes, por exemplo. Entendeu? Muito bem. O 15. A educação desempenha um papel vital na formação de indivíduos engajados e politicamente conscientes, capazes de participar
participar de forma ativa na esfera pública. Sim, a educação é maravilhosa, entendeu? Faz a diferença. Não tanta em qualquer um desses sistemas. Na verdade, a educação tem preparado não pessoas pensantes, mas tem preparado profissionais, profissionais melhorados, aperfeiçoados naquilo que eles estão formados. Então, quem vai ganhar com isso? A ideia é o capital, entendeu? As escolas funcionam, vocês precisam de emprego, não é de pensar não. Então, se qualifiquem, fiquem melhores, para que as empresas possam usar vocês. Então, a ideia é qualificar para haver mais lucro para a empresa. Entendeu? Esse é o sistema que nós estamos. É nesse sentido. A China planejou até 2030 tirar uma quantidade grande ou acabar com a miséria. Hoje, a China já quase resolveu esse problema. O objetivo era acabar com a miséria. Esse é um objetivo de alguém, de uma governança preocupada com o povo. Entendeu? Enquanto que outras governanças estão preocupadas com o rico. Nós queremos mais ricos. Nós queremos mais ricos no nosso país. Então a gente vai facilitar a vida deles, mesmo que aumente o número de miseráveis. Tá? Procure saber na internet, procure saber quantas pessoas miseráveis hoje, né, estão morando na rua lá nos Estados Unidos. Mas os ricos estão bem. O número de ricos está cada vez maior e eles cada vez mais ganhando mais. Agora procure ver o número de pessoas que estão morando na rua. Tá? Dê uma pesquisada sobre isso. 16. A responsabilidade individual é essencial para a preservação da liberdade e do bem comum, e cada pessoa deve assumir a responsabilidade por suas ações e suas consequências. Sim, cada um deve assumir realmente as consequências, deve sofrer, senão vai ser um pandemônio, né? Mas a responsabilidade individual é essencial para a preservação da liberdade e do bem comum. A pouca liberdade que qualquer dessas ditaduras oferecem realmente depende dessas ações individuais. Tá? 17. A alienação ocorre quando os indivíduos se afastam da esfera pública e se tornam apáticos ou indiferentes em relação à questão política e social que afetam suas vidas. Exatamente. Né? Muita gente, porque se sente cômodo no que está vivendo, ele esquece da comunidade, ele esquece dos outros. Os outros podem estar passando dificuldade, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vi algum tempo atrás, quando pessoas estavam naquela propaganda, naquela reportagem de pessoas no caminhão, pegando comida no caminhão do lixo, eu vi pessoas defenderem aquilo. Entendeu? Eu vi cristãos defenderem aquilo. 18. A violência política é uma manifestação extrema da negação da condição humana, pois busca aniquilar a liberdade e a dignidade dos indivíduos por meio da força e da opressão. Isso se chama violência política. Essa violência ela acontece em qualquer uma das ditaduras. Qualquer uma das ditaduras. Tá? É violência política. O Brasil, por exemplo, nós temos um número grande de deputados e senadores que estão lá representando os interesses do agronegócio. Isso é um crime. É crime também contra a sociedade quando você tem uma quantidade de deputados que estão lá para defender interesses exclusivos dos evangélicos ou das armas, né? Ou interesses outros. Não, deveriam estar lá para representar o interesse coletivo. É violência política
quando pessoas estão lá para defender interesses de quem paga. Isso é uma violência política. Entendeu? Então, essas governanças, elas produzem violência política, né? Por quê? Uns estão voltados para defender interesses dos ricos e outros estão voltados para defender interesses dos pobres ou o interesse do chefão, né? Do Hitler ou do que seja. Tá bom? 19. A solidariedade entre os seres humanos é fundamental para a construção de uma sociedade justa e livre. Não existe. Esse negócio de justa e livre é tolice. Talvez menos injusta, aí sim, uma sociedade menos injusta e uma sociedade um pouco mais livre. Um pouco mais livre. Tá bom? Esse negócio de sociedade justa, não existe isso. A gente precisa estar apto a isso, né? Entender isso. Na qual as diferenças são respeitadas e a cooperação é valorizada. 20. A reflexão sobre a condição humana e engajamento ativo na esfera pública são necessários para a preservação da democracia e da liberdade individual. Não existe democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Entendeu? Quem é que governa? O povo. Com o objetivo de quê? Para o povo. E isso não existe. Em qualquer das 3 governanças, e não é assim. Por exemplo, para o bem do povo, muitas vezes, naqueles países voltados para o pobre, né, quem vai governar é o Estado. O Estado vai ser seguro, duro, mesmo que seja em favor do povo. Porque se for o povo, pelo povo não vai existir. Porque aí entra todo o poder econômico dos ricos para fazer o que fazem, né? O povo elege quem os ricos pagam melhor nas campanhas, na televisão, no rádio, etc. Então é tudo a favor deles. Tá certo? Esse é o 20. Essas afirmativas e conclusões presentes em A Condição Humana refletem reflexões de Hannah, sobre a natureza da existência humana, a importância da ação política e a busca pela liberdade e pela dignidade individual. A obra convida os leitores a questionar, refletir e buscar uma compreensão mais profunda da complexidade da vida em sociedade, oferecendo insights valorosos sobre os desafios e as possibilidades de ser humano no mundo contemporâneo, tá? Amanhã a gente conversa sobre quem apoia, quem não apoia as ideias dela e etc. Tá certo? A gente vai ficando por aqui e aqui, né? E a gente fica orando e torcendo para que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida e nas suas relações com outras pessoas, porque com isso tanto você ganha quanto elas ganham, tá? E amanhã, com fé em Deus, tudo correndo bem, a gente está aqui de volta para conversarmos um pouco mais sobre a revelação de Deus e outros aspectos, né, dentro dessa visão da revelação, tá? Deixa eu colocar aqui a musiquinha final e a gente vai se despedindo. Até mais, Deus abençoe.